Ok, vamos lá. Hoje o papo é sobre um assunto que, olha, mexe com a vida de todo mundo. A forma como o governo e outras grandes instituições se comunicam. A gente vai descobrir como a chamada linguagem simples está transformando aqueles textos super complicados em informações que qualquer pessoa consegue entender e, mais importante, usar. Pois é, quem nunca passou por uma situação assim, né? A gente vai abrir uma conta num banco, ler um contrato de aluguel, entender uma notificação da prefeitura e muitas vezes parece que aquilo está escrito em outra língua, um código secreto. Essa frustração é muito comum, mas não precisa ser a regra. O problema é exatamente esse. Essas verdadeiras muralhas de texto, sabe? Não é só um incômodo, não. Elas criam uma barreira de verdade entre as pessoas e os seus direitos, os seus deveres e o acesso a serviços que são essenciais. Quando a informação não chega de forma clara, a cidadania acaba sendo prejudicada. Mas olha, tem uma solução para isso, e ela se chama linguagem simples. Vamos entender direitinho o que é esse conceito e como ele funciona na prática para derrubar essas barreiras todas. A definição, como dá para ver, é bem direta e super poderosa. O foco é 100% em quem está lendo. Não se trata de deixar a informação mais boba, mas sim de apresentar ela de um jeito melhor. O objetivo é triplo. Pensa só: encontrar, entender e usar. Se uma comunicação falha em um desses 3 pontos, ela não funcionou. E olha, isso não é nenhuma invenção recente, viu? O movimento começou lá atrás, nos anos 40, e hoje já é uma realidade no mundo todo. Aqui no Brasil, cidades como São Paulo já têm programas oficiais sobre isso, o que mostra que a clareza, aos poucos, está virando uma política pública de verdade. Agora um ponto super importante que precisa ficar bem claro. Linguagem simples não é, de jeito nenhum, ser informal ou usar gíria. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, como essa imagem mostra muito bem, é sobre sair do complicado para chegar no que é claro. É uma questão de respeito pelo tempo e pela inteligência de quem lê. Beleza, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos agora para a parte que mostra como essa transformação realmente acontece. Basicamente, o método se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, escolher bem as palavras. Segundo, construir frases que sejam claras, diretas. E terceiro, pensar no design, na organização visual da informação. Vamos ver alguns exemplos de cada um. Vamos começar com os jargões. Olha só esse exemplo. Peticionar. É uma palavra do mundo jurídico, né? Pouca gente usa no dia a dia. Já entrar com uma ação judicial, todo mundo entende o que significa. A mensagem é a mesma, mas a clareza nem se compara. As siglas são verdadeiras armadilhas, né? Muita gente pode não saber de cor o que é a CNPJ. Por isso, a regra é simples. Na primeira vez que a sigla aparece no texto, o ideal é escrever o nome completo dela, como está ali no exemplo: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E os estrangeirismos, então? Usar uma palavra como budget pode até parecer mais moderno para alguns, mas a verdade é que acaba excluindo quem não conhece o termo. Usar estimativa de custo ou simplesmente orçamento garante que a comunicação funcione para todo mundo. Nossa, esse exemplo é perfeito. Hipossuficiência. É uma palavra super técnica, complicada, sem necessidade nenhuma. Baixa renda diz exatamente a mesma coisa, só que de um jeito que todo mundo entende na hora. Ok, agora vamos falar da estrutura das frases. Sabe aquelas frases enormes, cheias de vírgulas e emendas, que a gente tem que ler 2, 3 vezes para entender? Elas cansam o cérebro. A solução? Dividir as ideias em frases mais curtas e diretas. Uma ideia por frase. Simples assim. E aqui um outro ponto clássico: voz passiva contra a voz ativa. Os requerimentos foram entregues pela coordenadora. É meio indireto, né? A frase dá uma volta. Agora, a coordenadora entregou os requerimentos. É papum, direto, claro, com muito mais energia, fica mais fácil de acompanhar a ação. Agora vamos dar um passo além. Porque linguagem simples não é só uma técnica de escrita, viu? É algo muito maior. É um pilar fundamental para a gente exercer nossa cidadania e, por que não, para fortalecer a própria democracia. E isso não é só machismo, não. Existe toda uma base legal que apoia essa ideia. A gente está falando da nossa Constituição Federal, da Lei de Acesso à Informação, da LGPD. Todas elas, cada uma à sua maneira, reforçam que a informação pública precisa ser compreensível para as pessoas. Então a gente chega a essa pergunta, né? A resposta parece óbvia. Se ter acesso à informação é um direito garantido por lei, então entender essa informação também tem que ser. Clareza não é um luxo, não é um favor.
É a condição básica para que esse direito realmente exista na prática. E para a gente fechar, vamos pensar na linguagem simples não só como um jeito de consertar textos ruins, mas como uma ferramenta poderosa de inovação, principalmente no setor público. Os resultados são muito concretos. Quando as pessoas entendem, elas participam mais, cometem menos erros na hora de preencher um formulário, por exemplo, e passam a confiar mais nas instituições. Isso cria um ciclo positivo que fortalece a relação entre o Estado e toda a sociedade. Essa citação é genial e resume tudo. Eu demoro escrevendo para que se possa ler rápido. Ou seja, o esforço tem que ser de quem escreve a informação e não de quem precisa dela. É uma inversão de responsabilidade que é, no fundo, uma grande demonstração de empatia e respeito. E a gente termina com essa provocação. Já pensou como seria se toda a comunicação pública fosse fácil de entender de primeira? Cada lei, cada formulário, cada site do governo? Que tipo de sociedade mais justa, mais eficiente e com mais participação a gente poderia construir? A linguagem simples nos mostra que esse caminho é totalmente possível.